Olha, esse bate-papo com a Flávia foi fantástico. A energia, a positividade dela, a forma como ela encara a vida foi demais. Foi muito legal realmente trazer para vocês essa experiência da Flávia. Como vocês viram, né? A Flávia também teve uma preocupação com a alimentação. Em teoria, na verdade, todo mundo deveria seguir uma dieta balanceada, com muitas frutas, verduras, legumes e grãos, formando aquele, né, o prato bastante colorido. Mas na prática, a maioria das pessoas só percebe a importância dos bons hábitos alimentares quando aparece, né, alguma doença. E o assunto realmente agora, a gente continua falando de alimentação relacionada ao câncer. E para me ajudar aqui, eu recebo a nutricionista Ana Laura, que vai explicar aqui, né, a importância de uma dieta não só, né, para quem tem câncer, mas para prevenir quem não tem alguma doença, enfim. Ana, a maioria das pessoas, né, às vezes não notam a importância de tantos nutrientes para que o nosso organismo esteja sempre pronto para combater os males, né? Então, o que é essencial, né? Por exemplo, no caso que ajudariam na prevenção do câncer? Nutrientes essenciais. Aqui tem várias coisas que você trouxe, né? Exato. Bom, na verdade é importante a gente destacar que a alimentação como um todo tem um papel fundamental na prevenção do câncer. Eu selecionei alguns alimentos que eu trouxe aqui hoje, mas na verdade o mais importante é que realmente a gente tenha alimentos na nossa rotina diária e não produtos processados, produtos alimentícios, né? Então, procurar fugir desses produtos alimentícios, usar o mínimo possível e procurar sempre compensar a alimentação com alimentos crus, com alimentos frescos, né? Então, fazer essa compensação com mais verduras, mais legumes, que as pesquisas demonstram cada vez mais que isso tem um papel essencial para a prevenção de câncer, em especial para câncer de mama, que tem uma relação forte também hormonal. Então, no caso do câncer de mama, já que a gente está em Outubro Rosa, seria fundamental que as mulheres tivessem uma preocupação extra em relação a esses alimentos, porque a gente sabe que a alimentação também pode ter um papel no aumento da produção de estrógeno, e a gente sabe, inclusive, que o estrógeno, que mulheres que apresentam receptores hormonais positivos para estrogênio, somam aí quase 70% dos tipos de câncer de mama. Então, é o câncer de mama mais frequente. Logo, a alimentação tem um papel fundamental. Aí aqui você quer citar alguma das coisas que você trouxe? Para uma mulherada centenária, de repente, que não está colocando na alimentação alguma coisa aqui? Sim. Na verdade, como eu disse, todos são importantes, mas eu trouxe aqui as crucíferas, as brássicas, que é a couve, o brócolis, o repolho. A gente poderia incluir ainda a couve de Bruxelas nesse grupo de vegetais, que tem um papel essencial justamente por modular o estrogênio. Então, ele ajuda também na inibição da proliferação desenfreada celular, então inibe o crescimento do tumor, e fica evidente o papel quimiopreventivo, então, desses alimentos. Aqui tem algumas frutas, morango, abacate. Isso é diário, tem que estar consumindo todo dia? Exato, essa sua pergunta é essencial. Porque o papel quimiopreventivo do alimento, ou seja, o papel de bloquear o crescimento tumoral ou de prevenir o câncer, ele é um papel que age de forma curta, né? Então, todo o princípio ativo presente no alimento tem uma duração muito curta na nossa corrente sanguínea. É por isso que é importante que a gente tenha um hábito constante, né? Então, não adianta eu consumir esses alimentos, mas com uma frequência semanal, ou com uma frequência quinzenal, ou mesmo uma vez ao dia, né? Então, é importante realmente que a toda refeição eu inclua, assim, alguns alimentos anti-inflamatórios, como é o caso do gengibre, que eu trouxe aqui, né? A gente tem, por exemplo, que no gengibre a gente tem o gingerol. No alho a gente tem a alicina, que também é um componente extremamente anti-inflamatório, que teria um papel de prevenção de câncer. A gente tem os polifenóis da romã. Então, a romã, ela é um fruto muito especial, que poderia ser usada tanto as suas sementes para consumo, mas a gente poderia usar a casca para o consumo do chá, que também tem alguns componentes muito interessantes, quimiopreventivos, né? Eu também tenho aqui o limão, que eu trouxe, que também pode ser usado tanto na forma de suco, como também a casca, para ser adicionada nos alimentos. A gente pode preparar, por exemplo, um abacaxi com raspas de limão, ou incluir raspas de limão no nosso chá, no nosso suco. Isso também fica muito interessante do ponto de vista de densidade nutritiva e prevenção de câncer. Ana, a gente está falando muito aqui dos alimentos que são importantes como prevenção e que são importantes na alimentação em geral. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os alimentos que não são aconselhados, por exemplo, para quem já está tratando a doença.
que não pode comer? Essa pergunta é muito interessante porque depende muito do tipo de tratamento que a pessoa está fazendo, né? Mas uma das nossas grandes preocupações, na verdade, é tentar modular os sintomas que a pessoa possa vir a ter. Justamente para que o tratamento não seja uma coisa que torne a pessoa, a qualidade de vida mais difícil. Então, a gente tenta modular as náuseas, diarreia ou constipação que os indivíduos possam apresentar devido ao tratamento. Mas é claro que cada medicamento tem uma ação no nosso corpo. Então, a ideia é sempre que a gente utilize alguns alimentos que tenham um potencial de aumentar a ação do medicamento e evite aqueles alimentos que, porventura, possam aumentar a eliminação do medicamento no momento em que ele precisa atuar dentro do nosso organismo. Então, a dieta do paciente em tratamento é uma dieta extremamente personalizada, né? Então, ela precisa realmente... a gente precisa de um acompanhamento e saber como que é feito esse tratamento. E, na verdade, essa modulação dos sintomas, ela também vai muito além, porque a gente consegue melhorar muito a imunidade do paciente. E quando a gente melhora a imunidade, a gente também melhora a resposta ao tratamento. É real que o açúcar, por exemplo, é uma das coisas que é cortada, que ela ajuda a proliferar as células cancerígenas? A maior parte dos tumores utilizam o açúcar como fonte de energia, a glicose como fonte de energia. Então, um dos pilares do tratamento oncológico é a gente reduzir realmente o tratamento nutricional, reduzir o consumo de açúcar, eu diria até tentar eliminar o açúcar mesmo da dieta, o açúcar de adição, e tentar distribuir melhor aqueles alimentos que possam conter açúcar, de forma que a gente tenha um controle glicêmico melhor. Porque se a gente tiver um melhor controle de açúcar no sangue, a gente, consequentemente, também evita de fornecer esse nutriente para as células que se beneficiam desse consumo. Então, Ana, concluindo, se a pessoa se alimenta bem e está inserindo em todas as refeições vários dos alimentos que a gente está vendo aqui, é prevenção não só para câncer, é prevenção para um monte de coisa, né? Exato. A alimentação saudável é essencial, né, para a prevenção de todas as doenças. E o mais importante realmente é a gente tentar todos os dias incorporar na nossa rotina diária essa frequência de alimentos frescos e buscar reduzir aqueles alimentos que são processados. Dessa forma, a gente vai ter um hábito compatível com a prevenção. Ana, obrigada pelos esclarecimentos importantes e quero desejar uma boa hora aí, que a herdeira está chegando. Obrigada, foi um prazer. Obrigada.